Imagine a seguinte situação. Você está lá exercendo as suas atividades no departamento pessoal ou no recursos humanos, né? E o seu chefe vem, ou algum superior hierárquico vem e diz que quer conceder férias a um trabalhador que está com o salário reduzido. E aí eu te pergunto, qual base de cálculo você usaria para calcular as férias desse trabalhador? O salário integral ou o salário reduzido? Essa é uma dúvida que alcança aí diversos trabalhadores, tendo em vista a situação que a gente anda vivenciando nesse momento, né? Mas não somente eles. Garanto que tem muita gente do departamento pessoal, de recursos humanos e até da área de contabilidade aí que orienta as empresas, auxilia as empresas na gestão de pessoas, também tendo esse tipo de dúvida. Então, se você tem dúvida ou curiosidade a respeito, nos acompanhe até o final do vídeo. Meu nome é Almir Paz, eu sou criador de conteúdo do portal Papo Trabalhista e já te deixo aí o convite para curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações e também a compartilhar esse vídeo com qualquer pessoa que você acha que possa precisar dessa informação. E lá vamos nós! O ano de 2020 vai ficar marcado na história, mas não é por bons motivos, não é mesmo? Em março deste ano, toda a população foi pega de surpresa por um vírus nem um pouco conveniente, não é mesmo? O tão falado coronavírus ou Covid-19. Em razão dessa surpresa aí nem um pouco agradável, né? Os setores econômicos e políticos adotaram diversas medidas para buscar alternativas para superar esse momento de crise. Mudaram-se os costumes, mudaram-se os hábitos e o trabalho também não ficou de fora. Uma dessas alternativas trazidas para superar esse momento de crise foi justamente então a possibilidade de redução, né, da jornada de trabalho de forma proporcional também com a redução do salário do trabalhador. E isso provavelmente pegou muita gente de surpresa. Essa medida foi inicialmente trazida pela medida provisória 936, né, de 2020, a famosa MP 936. E, posteriormente, ela foi convertida então em lei, né, na Lei 14.020 de 2020. Essa lei aí possibilita então, em regras gerais, que a jornada e o salário do trabalhador sejam reduzidos de forma proporcional aí nos percentuais de 25%, 50% e 70%. Isso como regra geral. E ela pode durar aí por um tempo de até 180 dias atualmente. Isso também como regra, pois a gente deve lembrar que esse tempo pode ser elastecido, né? Pode ser aumentado por meio aí de decreto do presidente da República. No entanto, essa lei que nos trouxe essa possibilidade, essa medida para enfrentar esse momento de crise, ela acabou não abordando todos os reflexos que ela poderia alcançar, né? Principalmente aí com relação às férias. Então, o que será que acontece quando o trabalhador que teve a redução de jornada tem aí as férias concedidas? Será que a gente usa o salário com base de cálculo salário integral ou reduzido? A verdade é que a lei realmente não tratou dessa situação em específico e isso acaba gerando muita dúvida, pois diversas interpretações surgem aí, podem surgir disso aí. E você já deve ter ouvido falar, até mesmo aqui no canal, em outros vídeos, ou até mesmo conversando com outros profissionais da área jurídica, né? Que a gente estuda praticamente 5 anos para entender que tudo depende. E nessa situação também, sim, depende novamente. Vai depender da situação específica onde se encontra esse trabalhador e também vai depender de qual interpretação vai acabar sendo escolhida pelos tribunais no futuro. Então, tudo depende do que dependerá de uma situação futura. Oh, e agora quem poderá me defender? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Calma. Não sei se o Chapolin Colorado, nessa situação específica, iria poder nos ajudar. Mas eu vou te falar aqui a ideia que se tem por trás de cada uma dessas interpretações e, né, em cada situação específica, e também vou dar a minha opinião no final das contas para poder te ajudar aí, né, a escolher a versão que melhor vai atender aí teus interesses e aquela que você realmente acha
a mais adequada e não fique dependendo somente da opinião dos outros. Mas antes de entrar no conteúdo pesado dessa pergunta, eu já te deixo aí o convite para deixar o teu like no vídeo, mas não somente isso, também compartilhar com pelo menos uma pessoa, pois dessa forma você nos ajuda a compartilhar o conhecimento e também nos incentiva a continuar fazendo esse trabalho, né? Tornando aí o direito do trabalho mais acessível à população. Bom, chega então de distração e vamos então para o conteúdo. Para saber o valor das férias, né, como vai ser devido, né, calculado o valor das férias, a gente tem que entender, né, que isso vai depender do tipo de salário que esse trabalhador recebia. Como assim? Tipo de salário? Nem sabia que existia mais de um. Eu achei que salário era salário e deu. Pois é, sim, existem sim algumas formas aí de receber salário diferenciadas. Mas aqui nesse vídeo a gente vai resumir basicamente ao salário fixo e ao salário variável. Mas fique claro que existem outras formas, ok? Para tentar deixar mais fácil o entendimento, vamos trabalhar com exemplo, né? Vamos fazer o primeiro exemplo, onde a gente vai abordar então o salário fixo. Como seria o cálculo das férias na situação de salário fixo? Imagine que o Rodolfo, né, recebe um salário fixo mensal de R$2.000. Gostou do meu carro? Adorei! Não interessa se o mês vai ter 30 dias, 31 dias, 28 ou 29. Ele sempre vai receber o mesmo valor de salário. Nessa situação específica, o artigo 142 da CLT nos diz que o valor das férias é o valor que seria devido na data da sua concessão. Então, se na data da concessão o salário era R$2.000, o valor das férias também vai ser R$2.000, acrescido de 1/3 previsto aí na Constituição Federal. Mas isso, digamos que seja numa situação normal, né? Mas então, como vai funcionar se ele tiver na data da concessão das férias com salário reduzido? Nessa situação específica, a resposta vai depender muito da interpretação que se irá adotar. Eu vejo muitos vídeos aí de profissionais nas mídias sociais, né, na internet, tratando essa situação como se fosse uma situação super objetiva, como se só tivesse uma resposta. Mas isso é um risco que a empresa que adotar uma medida dessas de forma tão objetiva, sem sopesar aí as possibilidades e as consequências, é um risco de se colocar aí em estado de vulnerabilidade num período futuro, pois todas essas questões provavelmente vão desaguar aí na Justiça do Trabalho e a gente não tem ainda um indicativo de como vai ser adotada essa medida. Então, o que deve ser feito? A gente deve conhecer aí, realmente verificar o que diz a CLT e analisar a situação específica e verificar quais são os benefícios e os malefícios de cada uma dessas opções e também, né, sopesar, né, o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Então, eu vou te indicar aí as principais interpretações que eu encontrei até o momento. Na situação do salário fixo, né, onde a concessão das férias foi feita no momento da redução do salário, a gente tem alguns operadores do direito que dizem que o salário base vai ser o do salário reduzido, né, e trazem aí como um fundamento, né, de forma bem resumida, justamente que se trata de uma situação excepcional, né, que a gente está vivendo uma situação realmente não esperada nessa situação de pandemia e que todo mundo, no final das contas, está perdendo um pouco. E que o trabalhador, então, tem que contribuir aí para enfrentar essa crise, para que todo mundo consiga superar essa crise financeira e sanitária. Outros operadores do direito dizem basicamente que a base de cálculo das férias que seriam concedidas ao Rodolfo deveria ser a do salário integral, porque justamente o Rodolfo em si não teve a opção de escolher se iria ter o salário reduzido ou não. Isso foi uma imposição da empresa. Então eles basicamente dizem que essa opção de redução é uma medida que está dentro do poder diretivo da empresa e o Rodolfo não poderia então dar a sua opinião, não seria um ajuste, um acordo. E considerando então que a CLT nos diz que o empregador é aquele que vai arcar com os ônus, com o ônus, né, do empreendimento, esse então basicamente seria uma das consequências decorrentes aí do poder diretivo. Então, se foi uma opção do empregador e unicamente do empregador, só cabe a ele então sofrer com as consequências. Em síntese,
eles basicamente afirmam que o risco do negócio deve ser suportado então pelo empregador e não pode ser transferido ao trabalhador. Eu, respeitosamente, como se diz aí no mundo jurídico, não é mesmo? Discordo em parte dessas duas interpretações. Eu acredito que elas não sejam as mais adequadas para serem aplicadas nesse momento. Com relação aí à primeira opção, que seria aí a concessão com base no salário reduzido, eu destaco duas observações. A primeira observação é que a gente deve ficar atento aí a um princípio que orienta todo o direito do trabalho e todas as interpretações que a gente deve realizar aí no mundo do direito do trabalho, que é o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. A segunda observação é que quando as MPs vieram aí trazendo medidas, e alternativas para o enfrentamento da crise, basicamente elas já nos trouxeram as possibilidades e qual seria a contribuição de cada personagem da relação de trabalho, e também do próprio governo para enfrentar essa crise. Ou seja, ao menos do meu ponto de vista, tudo que seria de responsabilidade do trabalhador também, as flexibilizações por parte do trabalhador também já estariam descritas de forma clara ali nas medidas que foram trazidas dentro das MPs. Então, tudo que vai além do que já está descrito nas MPs, na minha opinião, e eu não sou o dono da verdade, que fique bem claro, essa é uma situação nova, corriqueira, e existem diversas interpretações. E aí vai de cada pessoa escolher aquela que mais entenda adequada. Tudo que, então, que vai além do que já está descrito na parte do trabalhador é mera especulação. E aí é temerário, e provavelmente isso pode ser discutido no futuro e pode trazer prejuízo. Então eu sou da opinião que a gente deve tomar decisões fundamentadas e também calcadas aí pelo menos numa ação preventiva. Um exemplo dessas decisões temerárias é a da churrascaria Fogo de Chão, que decidiu aí aplicar uma interpretação ousada da CLT e desligou aí mais de 400 trabalhadores sem pagar a integralidade das verbas trabalhistas, e quando isso desagou lá na Justiça do Trabalho, teve aí ordem para reintegrar todos esses trabalhadores. Então, considerando que as MPs não referiram nada sobre a base de cálculo das férias concedidas no momento em que o contrato está com redução de jornada de salário, eu acredito que a aplicação somente da base de cálculo do salário reduzido é uma aplicação, é uma decisão e uma interpretação no mínimo temerária. E com relação à segunda opção, que seria pagar o salário com base no salário integral, apesar de ser uma interpretação favorável, mais favorável ao trabalhador, e provavelmente quem aplicar e a empresa que aplicar esse tipo de interpretação provavelmente não vai ter problemas com a justiça, eu também não acredito que ela seja a mais adequada. Primeiro porque a empresa não teve à sua disposição o trabalhador pelo período integral. Esse seria um primeiro ponto. Mas não é só isso. Imagine que o salário fixo ele era pago por uma jornada X. Como houve a redução da jornada, houve também a redução do salário desse trabalhador. E não concorda que quando houve essa redução, ele deixou de receber salário fixo para começar a receber um salário variável de acordo com a jornada que ele trabalhava? Perceba que o salário só foi reduzido porque a jornada também foi reduzida. Então o salário variou nesse período. Então eu entendo que a base de cálculo aqui vai ser alterada porque o tipo de salário foi alterado. Ele deixou de ser salário fixo e passou a ser salário variável. Então, na minha opinião, nessa situação a gente deveria utilizar a base de cálculo do salário variável. E aí a gente passa então para o próximo exemplo, onde a gente vai explicar como é calculado as férias de quem tem salário variável. Então vamos para o segundo exemplo, que seria então o salário com jornadas variáveis. Digamos que o colega do Rodolfo, o Cláudio, carinhosamente chamado aí pelos amigos e pelos colegas de ET, ele receba de forma proporcional à jornada que ele fez durante o mês. Então, nos meses em que tenham 31 dias, por exemplo, ele recebe um pouco a mais do que nos meses que tem 30 dias ou 28 dias, por exemplo. Neste caso em específico, o parágrafo 1º do artigo 142 nos diz que as férias serão calculadas de acordo com a média dos valores recebidos no período aquisitivo, aplicando-se então o valor do salário hora na data da concessão. Então, o que isso quer dizer?
A gente vai pegar todos os meses que compõem o período aquisitivo, e se você não sabe o que é período aquisitivo e período concessivo, tá meio confuso, eu tenho um videozinho aqui bem curtinho, bem rapidinho, que indica a diferença de um para o outro, tá? Então, o parágrafo 1º do artigo 142 nos diz que a base de cálculo é a média, então, dos meses que compõem o período aquisitivo. A gente vai pegar, então, o salário recebido nos meses do período aquisitivo, vai somar todos e dividir por 12 e vai ter, então, um resultado, que vai ser o número de horas que foram trabalhadas. E a gente vai multiplicar pelo valor da hora no dia da concessão. Perceba que aqui, como houve a redução do salário, houve também a redução da jornada. Então quer dizer que o valor hora, né, não foi reduzido, só reduziu o número de horas que está sendo trabalhado. Então, seja na situação lá do Rodolfo, que recebia salário fixo, seja na situação aqui do Cláudio, né, conhecido como ET pelos colegas, que recebe salário variável, a base de cálculo pouco vai importar se o salário é integral ou reduzido. Aqui o que vai importar é a média de horas que ele fez durante o período aquisitivo. E óbvio, né? O período aquisitivo pode englobar o período que teve redução do salário? Pode. E aí sim vai ter aí um pequeno prejuízo, né? Porque a média vai cair um pouco, mas perceba que não é considerar salário integral ou não, se consideraria então o valor da hora trabalhada para fazer o cálculo de acordo com a média que foi apurada. Basicamente seria esta, na minha opinião, seria essa a interpretação mais adequada nessa situação. Mas você pode estar se perguntando, e quem recebe salário por comissão, como é que vai se dar esse cálculo? Bom, quem recebe salário por comissão, né, tem uma diferençazinha. Tem gente que recebe salário misto, né, parte fixa e parte em comissão, e aí a gente vai ver que tem uma diferença na base de cálculo. Quem recebe salário fixo, então, vai ser feito o cálculo com o salário fixo, e quem recebe por comissão vai ter um cálculo separado. E se a pessoa recebe misto, vão ter que ser feitos então dois cálculos, um cálculo para a parte do salário fixo e um cálculo para a parte do salário variável, e que seria da comissão. Só que quem recebe por porcentagem ou comissão, né, tem que observar a forma, o cálculo previsto no parágrafo 3º do artigo 142, que seria então a média recebida pelo empregado nos 12 meses que antecedem a concessão de férias. E aí, se houve a redução da jornada, provavelmente houve também a redução aí no percentual de comissões, né, no valor que foi recebido de comissões. Porque quem trabalha, por exemplo, 8 horas por dia vai produzir mais, né? Vai conseguir ter mais comissão de quem trabalha só metade, por exemplo, só 4 horas. Mas não é uma regra absoluta, né? Não é uma regra simplesmente matemática de percentuais. Porque dependendo em 4 horas, talvez o trabalhador tenha um desempenho maior, uma produtividade maior e consiga ter maiores comissões também. Mas aí então fica essa dica. A base de cálculo do salário fixo, se houve a redução, vai passar a salário variável. A base de cálculo do salário variável seria a média do período aquisitivo, e quem recebe por comissão ou porcentagem, a base de cálculo seria então a média dos últimos 12 meses, os 12 meses que antecedem a data da concessão de férias. Então, respondendo lá a pergunta, né, vai ser com base no salário reduzido ou no salário integral? Depende, né? Depende de como vai se dar isso aí, né? Vai depender então da interpretação que vai ser dada, né, para esses dispositivos, né? Como que vai ser sopesado aí a contribuição do trabalhador para a superação desse período de pandemia. Mas na minha opinião, quem recebe salário fixo, né, e teve redução, passou então a ter um salário variável, né? E aí a gente vai verificar a média do período aquisitivo, e quando recebe salário variável, então média também do período aquisitivo, e quem recebe salário por comissão ou porcentagem vai então verificar a média dos 12 meses que antecedem a data da concessão aí das férias. Então perceba que não é básica, a pergunta não se resolve em decidir se vai utilizar o salário reduzido ou o integral. Vai se considerar uma média, e aí quando se colocar na média vai se verificar as horas trabalhadas realmente, e como houve a redução vai haver sim aí um certo prejuízo. Mas isso é o que a regra da CLT nos ensina, e é a que eu acho mais adequado. Mas fica aí, né, a informação para que você sopese e possa tirar as suas próprias conclusões. Espero que tenha gostado do conteúdo, e se você acha que ele pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Muito obrigado, sucesso, tchau!